Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula. Na aula anterior, então, nós estudamos o objeto response, né? E nessa aula de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre esses objetos que nós estamos estudando. Na realidade, o objeto session, que nós vimos há 2 aulas atrás, o objeto response, que nós vimos na aula passada, e o objeto request, que nós vamos ver nessa aula, e mais alguns outros objetos que nós estaremos estudando nos nossos próximos encontros, são objetos que foram herdados do ASP antigo, antes do ASP.NET. Nós tínhamos a linguagem ASP, não sei se todo mundo conhece, né? De repente nem todo mundo já trabalhou com ela, mas ele trabalhava justamente com esses objetos que nós estamos estudando agora. Esses objetos foram repaginados, foram modificados, modificados na realidade em bastantes situações, e eles foram modernizados, né? Para adaptação dentro do ASP.NET. Então vamos estudar como nós estamos estudando, na realidade, eles como funcionam, e nessa aula de hoje vamos estudar o objeto request. Então, eu vou estar demonstrando alguns métodos e propriedades principais desse objeto e a sua utilização dentro de aplicações ASP.NET, ok? Vamos criar, então, dentro da nossa solution, um novo item. Vamos chamar, então, de request sample. Perfeito? Já vou setar esse meu objeto aqui como start page. Perfeito, pronto. Bom, pessoal, nós vimos então nas aulas anteriores atribuição de valores a objetos. O que eu fiz? Eu coloquei uma text box na tela, fiz mais ou menos assim, né? Um label e fiz uma mesma execução que nós havíamos feito dentro do curso de C# para mostrar como isso funciona do mesmo jeito no nosso curso de ASP.NET. Ou seja, eu criei um evento no meu botão, né, dizendo que o valor do texto do meu label seria o valor da minha text box que estava atribuído. Lembram-se que eu fiz isso nas primeiras aulas, fiz no curso de C#, estou fazendo também, fiz no curso de ASP.NET. Quando eu rodava a minha aplicação, o que minha aplicação ASP.NET fazia? Esse meu conteúdo que estava na minha text box, ele era atribuído então para minha label. Perfeito, né? Todo mundo se lembra. Como isso funciona? O que acontece? Quando eu atribuo esse valor da minha label, atribuo o valor da minha text box, a minha aplicação ASP.NET, ela vai por baixo dos panos sem eu enxergar e recupera o valor dessa minha text box. Como funciona isso? Como que uma aplicação consegue recuperar esse valor de um formulário HTTP? Pessoal, é através do objeto request. O request, o que ele faz? Ele contém uma coleção de todos esses meus objetos que estavam dentro da minha página, esses meus controles. Ele guarda o seu valor, guarda estado, guarda um monte de informações, mas a princípio, para a gente interessa aqui o valor desses objetos. Se eu pegar esse meu componente aqui, que na realidade ele tem o nome de textbox1, e eu chamar essa minha ID através do request, ele também vai recuperar o valor desse meu objeto. O valor que está atribuído a esse meu objeto. Dessa forma, através de... Aqui, ó. Deixa eu colocar... Do meu request, através do meu request. Perfeito? Isso aqui tem o mesmo resultado de eu atribuir o meu textbox.txt. Ou seja, ele também recupera o valor daquele meu objeto. Se eu rodar a aplicação, vocês vão ver que isso é verdade. Ok? Ele recuperou o valor da mesma forma. Ok? Bom, qual é a diferença? Eu estou mostrando mais esse objeto request porque ele tem uma série de outras utilidades. Eu acho que a gente começa por aí o estudo dele, né? Hoje em dia, para programar, você não vai muitas vezes chamar o request, a não ser que existem algumas situações em que você tem que chamar o request dessa forma, sabe? Você vai geralmente chamar o textbox1.txt, que é a mesma coisa e vai ter o mesmo efeito. Ainda você tem uma série de outras vantagens, entre aspas, em padronizar a sua linguagem dessa forma, né? Mas o que ocorre? O request ele tem esse funcionamento de recuperar esses valores dos meus controles e, além disso, ele consegue recuperar valores tanto do form quanto da minha query string. Você sabe o que é uma query string? Bem, você já deve ter visto em websites a seguinte situação. Eu tenho uma URL no meu browser, ok?
Depois da minha URL, vem um ponto de interrogação e o cidadão coloca lá ID é igual a 1, 2, 3, 4, 5, ou uma série de números. Isso aqui, tudo que vem depois do meu ponto de interrogação, é o que a gente chama de query string. Deixa eu digitar aqui. Query string, bem como está digitado aqui. Ou seja, é justamente uma série de informações que podem vir na minha URL, no meu endereço, na especificação do meu endereço do meu browser, e eles podem ainda ser separados por e-comercial, que vai... Eu poderia aqui atribuir uma outra variável dessa forma. Pessoal, eu rodando isso aqui, essa informação, essa minha variável ID, vai estar disponível também para o meu sistema. E como que eu recupero esse valor? É também através do request. O request consegue recuperar valores tanto da minha query string quanto de um objeto que está no form. Na realidade, o comando request ele é uma abreviação, né? Você pode utilizar request.form para recuperar todos os valores de objetos, de componentes, de controles do meu formulário, ou você pode utilizar request.queryString para recuperar todos os valores de queryString. Quando eu uso isso, bem, eu estou ensinando isso porque muitas vezes você vai trabalhar num projeto grande que já tem uma aplicação legada, uma aplicação antiga, que utiliza a queryString como forma de conservação de valores. Muitas vezes ele traz ali um valor de sessão, um ticket de sessão de um usuário bem na query string. Então, por isso que eu estou demonstrando que isso funciona. Mas para recuperar esse valor da minha query string, eu simplesmente posso utilizar o request também, que ele recupera tanto valores dos meus objetos de form, quanto da minha query string. Ou seja, se eu pedir um request de ID, ele vai escrever na minha label o valor dessa request do ID. Deixa eu demonstrar aqui como funciona. Deixa eu rodar a aplicação. Olha aqui, ó. Eu tenho no meu evento do clique do botão, tá ok? Para ele recuperar esse valor da minha ID. Aqui eu não tenho query string nenhuma, né? Então, se eu executar, ele tentou recuperar o valor da minha ID e não existe. Perfeito? Voltamos lá. Se eu setar um valor da minha ID 1, 2, 3, 4, 5, na primeira execução ele não setou na minha label. Por quê? Porque eu estou atribuindo esse evento para ele setar o valor da minha ID no meu label, no clique do botão. Então, quando eu clicar no meu botão, tá, e a minha query string existir, ele vai então setar esse valor no meu objeto. Tá? O que acontece, pessoal? O que ocorre muito nesse caso de uso do request? Quando você vai logar numa aplicação a primeira vez, você digita ali o seu, como é que eu posso dizer, o seu login e sua senha, muitas vezes a aplicação precisa identificar que você está logado naquela aplicação. Por exemplo, você vai entrar no site do seu banco. Você digitou sua agência, sua conta e vai colocar sua senha. Para as próximas execuções de página, você precisa informar então o seu servidor que você está logado. Uma das formas de você ter mais segurança disso, além de se usar um objeto de sessão, provavelmente, ou usar um cookie, você coloca na query string uma informação. Então você vai recuperando essa informação da query string a cada execução nova. Tá, ok? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa utilização? Geralmente o pessoal usa o GUID. Deixa eu colocar esse conceito que é bastante interessante. Você pode gerar um GUID que vai ser um identificador que pode ser então utilizado nessas situações. Tá bom? O GUID ele tem um formato, parece... é muito parecido com um serial de software. Aqui falando de uma maneira bastante simples. Se eu der um response.write chamar um GUID aqui, você vai ver como é que é o funcionamento dele. Deixa eu rodar essa aplicação, só para mostrar como funciona. Olha aqui, eu gerei um GUID, ele gera então um tripão bem feio para a gente aqui. Ó. Ok? Essa informação eu posso justamente atribuir como um ticket de sessão, ou seja, o meu usuário ele entrou na minha aplicação, ele ganha um ticket. Esse ticket garante que ele está logado na minha aplicação. E eu posso fazer comparações então com o meu objeto de sessão, atribuindo sempre esse valor ao meu objeto, tá ok? Pessoal, entenda os conceitos agora, vamos explorar os conceitos, tá bom? GUID então ele cria um identificador único na minha aplicação, que eu posso então confiar nele, que aquele meu usuário recebeu esse ticket de sessão que não vai ter outro repetido para atrapalhar então a execução daquele. Tá
tá bom? Mas essa última informação do GeoID é mais um conceito novo que eu estou passando só para que a gente possa, então, ampliar o nosso conhecimento, né? A gente está aqui para isso, então a gente tem que estudar bastante coisas, muitos conteúdos, quer dizer, temos e o nosso tempo é precioso, a gente precisa, então, ampliar nosso léxico, a nossa gama de conhecimentos, ok? Bom, para essa aula de hoje, então, o que é interessante é você entender o que o request faz. A princípio, o request recupera, então, valores que estão valores da minha aplicação. Nessa primeira utilização dessa nossa primeira aula, nós vimos, então, que o request recupera valores do form e também recupera valores da query string. E é isso que eu preciso que seja entendido agora, tá bom? Na próxima aula a gente vai continuar com o request, verificando vários métodos que o request possui, inclusive para recuperar informações do meu browser, tá bom? Informações da minha aplicação de maneira global que eu possa utilizar então dentro do meu estudo dessa forma, tá bom? Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, um bom estudo a todos e até logo.